Shalom para todos, graça e paz. Obrigado por você que está aí agora assistindo esse vídeo. Deixe seu like, seu joinha para que o YouTube possa empurrar nossos vídeos para frente. E se inscreva no canal e comente que se inscreveu também. Ajuda o nosso canal a crescer aqui, tá bom? Olha, vou tocar aqui no assunto concernente mais uma vez sobre a Deus e amor. Gente, perguntaram se Deus e amor tem jeito? Jeito do quê? Olha, deixa eu ser bem claro aqui para vocês, irmão. Se você não quer cortar o cabelo, irmão, você se sente mal cortando o cabelo, não corte. Se você se sente mal botando uma calça comprida, o Espírito Santo fala para você, não use, não use. Isso aí é doutrina sua junto com o Espírito Santo. Agora, quando o homem, presta atenção, quando o homem dita regras, por exemplo, eu estou de boné, Deus amor não aceita boné. Se eu colocar um óculos escuros aqui, no regulamento, o óculos escuro, no regulamento, a Deus amor vai falar que eu estou vaidoso. Mas eu já cheguei a ver na época, tá, há um tempo atrás, pastores de óculos escuros em concentração, porque o sol estava escaldante. Usar um brinco, as mulheres usam um brinco, é pecado? Aonde que a Bíblia fala que é pecado? Vocês vão usar somente Isaías 3,16? Ali não está dizendo que a igreja de hoje a mulher não pode usar brinco, mas se você se sente mal como uma mulher feminina, como uma mulher casada ou solteira usar um brinco, não use. Então por que Deus, vamos lá, por que Deus comparou Ezequiel 16:10? Por que Deus comparou, tá lá no livro de Ezequiel 16:10, por que Deus comparou a igreja como uma noiva ataviada, com pendentes, com joia, um colar em volta do seu pescoço, com brincos, entendeu? Essa é a igreja de Cristo, adornada, a noiva. Ah, mas eu não uso porque Pedro falou em 1 Pedro 3,3 que não pode as mulheres que não sejam enfeite do lado externo, mas que seja por dentro. Você leu ali que é proibido usar? Pedro escreveu assim, é proibido as hebreias da igreja apostólica usarem brincos, joias, porque a beleza da mulher está por dentro. Ele quis dizer, irmão, uso excessivo, porque todas as hebreias, até hoje, elas pintam o cabelo da mesma cor. Estude a cultura israelita. Elas usam joia, tem umas que usam pendente na testa, dependendo da situação. Por exemplo, a Rebeca ganhou joias, ganhou pendentes de Isaac. Quando Eliezer, o moço de Abraão, o mordomo, foi buscar uma noiva para Isaac, amando do pai Abraão. A própria Sara recebeu também joias, recebeu pendente de Abraão quando ele conheceu a Sara. Ah, mas lá é o tempo de Abraão, o Velho Testamento, então vamos abolir o dízimo da Bíblia também. Porque o dízimo para em Malaquias, capítulo 3, né? Do 7, versículo 7 ao 8, ao 9 ao 10. Esse dízimo aí está abolido pela Bíblia também. Primeiro que o dízimo do Velho Testamento foi usado para os levitas. Não é para nós hoje em dia. O que usa-se hoje nas comunidades, nas igrejas, templos, empresas, é oferta. Para manter o pastor, a vida boa dele luxuosa, para manter a igreja, para manter o carro dele, para manter a família dele. Porque, irmão, tem pastores aí que ganham 50 mil, tem pastores que ganham 1 milhão por mês, tem pastores e pastoras também que vivem daí dizendo que Deus mandou viver da igreja. Eu não tenho nada contra quem quer fazer isso, quem quer congregar, quem quer ser instruído pelo líder. Agora, eu falo para vocês, ficar pregando coisas que não vive, não é de Deus, tá? Todo mundo nasceu para ser livre. Todo mundo nasceu para ser feliz. Eu não vou entrar para uma igreja para ser triste, para ser acusado. Ah, se botar uma bermuda você vai para o inferno. Se botar uma calça você vai para o inferno. Se botar isso você vai para o inferno. Irmão, pelo amor de Deus, nós temos a Bíblia na mão, nós temos o Espírito Santo. Eu estou de boné, muitos vão me julgar agora, né? Muitos vão me julgar. Ah, porque é condenável um homem usar cabelo grande, porque Paulo falou na igreja de Corinto. Então, por que Paulo falou aquilo? Você sabe da história? Por que Paulo falou que a mulher tinha que raspar a cabeça? Por que Paulo falou naquela época ali? Você sabe da história? Procura saber. Por causa da prostituição, daquele ambiente ali. Entendeu? Então, se é desonroso também um homem ter o cabelo crescido, então Sansão foi para o inferno, porque o cabelo dele era grande. Foi Deus que mandou crescer. Há uma contradição muito grande, então. Né? Lê o livro de Juízes. Lê o livro de Coríntios, capítulo 11. Vai lendo a história da igreja. Vai pegando. Vai analisando o porquê. Porque Paulo falou aquilo para aquela igreja local. Por exemplo, se uma pessoa está lançando uma moda, né, um artista, aí o crente vai lá e copia aquela moda, aí já é diferente. Entendeu? Isso não pode trazer para dentro da sua família. Isso é modismo. É diferente.
Agora, se você concorda com aquela modinha, com aquela coisa toda, aí já é com você e Deus. Agora, tem pastores que pegam a doutrina, isolam a doutrina só para os membros, mas a família dele pode fazer tudo. A família dele pode fazer tudo. Entendeu? Então os Miranda pode usar de bermuda, pode ir pra praia, pode fazer o que quiser, mas você não, porque você obedece a palavra. Pô, peraí, tem alguma coisa errada, irmão. Aonde está na Bíblia escrito que eu ir na praia é pecado? Me prove na Bíblia. Ah, mas lá está cheio de ímpio. Pô, você não pode ir numa praia vazia, não? Me prova na Bíblia que aonde você ir numa cachoeira é pecado. Que a mulher usar um brinco é pecado. Não tem na Bíblia. Ah, mas Deus proibiu. Deus não proibiu nada, irmão. Isso já vem antes de Jesus, os pendentes, as joias, essas coisas. Isso é bem antes de Jesus. Nós temos que fazer por onde entrar no céu, amando o próximo, como está em 1 Tiago, no capítulo... no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 27, que o verdadeiro, não é o falso não, o verdadeiro evangelho é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Pregar o evangelho, mas viver, amor. Viver a palavra de Deus, pedir perdão, se consertar onde errou, procurar fazer o bem, tá? Procurar alinhar a sua vida com Cristo, buscar orar, ir no monte, não é pecado. Ir na igreja não é pecado, você quer congregar, congregue. Tá? Quer tomar a ceia? Tome a ceia, não tem problema nenhum, mas desde que seu coração esteja limpo para com Deus e para com os homens da terra. Aonde você errou, peça perdão, porque quem vai te salvar não vai ser o pastor, é você que vai ser salvo por você e pela sua fé, pelas suas obras, porque Paulo fala, pela árvore se conhece o fruto, Jesus também falou sobre isso, entendeu? Eu não posso produzir figueira se eu sou uva, ou seja, eu não posso produzir maçã se eu sou uva. Eu não posso produzir, irmão, jaca se eu sou azeitona. Entendeu? Não pode ser água doce ou água amarga, tem que ser água doce. As duas não podem dar da mesma fonte, não pode sair a mesma água. Ou sair doce ou sair salgada. Então, se eu sou salgado demais, é o que Jesus falou, né, no livro de Mateus. Vós é o sal da terra. Mas não seja um sal insípido. Não seja um sal gema, lá do Oriente, o sal amarelo que não tem gosto. Seja um sal temperado, porque sal é tempero. Se eu exigir demais de você, você não vai aguentar. Se você exigir demais de mim, eu vou errar. Porque na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 9 e 10, filhinhos, se eu disser que não tem um pecado, eu sou mentiroso. Então todos pecam, amor. Já peca levantando, já peca andando, já peca pensando e pede perdão a Deus. Não adianta nada, irmão, eu por fora ser uma coisa e por dentro ser outra. Porque Deus conhece o coração. Então a Deus amou para mudar. Mudar em quê? Mudar em quê? A Deus amou foi fundada embaixo de uma igreja conservadora. Na roupa, no cabelo. Entendeu? Isso é muito difícil. Eu vi casais se separarem por causa disso. Eu vi pessoas saindo da igreja disciplinadas por causa de cabelo, por causa de joia, por causa disso, porque a mulher não pode se cuidar, que a mulher não pode nem passar um presto-barba na perna para se depilar para o seu marido, para se cuidar, vice-versa. Entendeu? Se eu estiver errado aqui, podem me condenar. Agora, Satanás está gostando disso aí. Satanás gosta, irmão, quando você debate com o irmão, quando você aponta o seu irmão, quando você joga da roupa, do brinco, da igreja, de quem for. Vive a sua vida. Vive o seu evangelho em Cristo. Viva aquilo que você aprendeu na Bíblia, mas deixa as pessoas também viverem. Deixa o Davi Neto quer botar a doutrina dele, deixa ele botar com Deus, ele vai dar conta com Deus. Entendeu? Mas eu não posso chegar lá, interferir e falar, não, você é um carnal, você é um mundano, você é um desgramado. Não, não é isso. Não é isso. Tá? Paulo falou sobre isso. Quando Apolo discutia com Cefas é Pedro, tinha uma discussão sobre a igreja, e Paulo chegou e falou assim, um diz que é de Apolo, outro diz que é de Cefas, que é o Pedro, né, o presidente da igreja. Eu sou de Cristo, e vós, é de quem? Eu sou de Cristo, eu não sou de Deus Amor, não sou da Assembleia, não sou da Batista, eu sou de Cristo. Então eu falo aqui o que Cristo mandou falar no canal. O canal aqui é laico, tá? Eu posso falar aquilo que é bom, aproveitável. Então, para mim, a Deus Amor só vai ter jeito quando o povo chegar numa concordância que a doutrina, dogma do homem não salva. Quantas pessoas estão lá no inferno de roupa e tudo? Quantas pessoas estão lá no inferno com saia comprida ou com calça, o que for? Não adianta, roupa não revela caráter. Boné não revela caráter. Cabelo grande não revela caráter. O que revela caráter, irmão, é você fazer o bem, é você no dia a dia se arrepender dos seus erros, aonde você errou, aonde você pecou, você fazer bem ao próximo, se consertar com Deus e cumprir o que Deus está falando para você fazer. Está aí na Bíblia. Tem crente que anda com a seta até o pé, cumpre e não paga. Isso é pecado. Tem crente, irmão, dentro da igreja julgando o outro.
apontando o outro. Ah, teu cabelo tá isso, teu cabelo... Irmão, não fomos chamados para isso. Tudo é uma conversa espiritual, tá bom? Que Deus abençoe. Pense bem nisso que eu estou falando para vocês aqui e assiste aí algumas coisas do finalzinho que eu vou colocar aqui, mais uns 3 minutos de vídeo a mais. Fique aí, tá bom? Não saia e que Deus te abençoe. Se inscreva no canal, deixe o seu like, seu comentário. Deus abençoe. Você já falou sobre isso, mas se você quiser reforçar, o que você acha das doutrinas, que na verdade não são doutrinas, são costumes criados pelo seu avô? Porque lá na Deus é Amor não podia, até hoje não pode ter televisão? Assim, não pode, mas eu chuto aí que 90% tem televisão em casa. Né? O cabelo ainda Não pode cortar, mas assim, isso eu tenho falado, né? Deus me deu acesso. Hoje eu sento com a diretoria toda semana, né? Eu já falei isso em mesa, com minha avó presente e tal. Não escondo isso de ninguém. Eu falo, gente, a Bíblia não condena cortar o cabelo. Por quê? Qual que é a questão? A Bíblia fala sobre o cabelo longo e o cabelo curto. Uhum. E eu falei sobre isso por quê? Porque nós temos o extremo onde mulheres estão sofrendo na sua saúde com um cabelo tão grande que tem, como é que chama, cara? Alopécia de tração. Eu sei porque a Karina fala isso. O cabelo é tão pesado que o couro cabeludo começa a pesar. Eu cansei de ver mulheres lá com o cabelo arrastando no chão. Eu falei, gente, isso aqui não é santidade, cara. Né? Então eu trago os extremos porque as pessoas não entenderam o conceito do evangelho, a sua essência, o que Deus estava trazendo. Na verdade, isso é uma orientação de Paulo à igreja de Corinto, se eu não me engano. O que Deus queria com isso? Não quer dizer que seu cabelo tem unção, como o cabelo de Sansão, por exemplo. Nunca foi sobre o cabelo. É sobre uma decência, sobre uma diferenciação entre homem e mulher cultural. Uhum. Né? Então, assim, é claro que eu entendo o que eles viveram, mas eu acho que se eu dissesse hoje, isso é o principal aspecto que afasta pessoas da igreja. Por isso que eu estou dando minha cara a tapa e apanhando. Eu não estou apanhando de graça. Existe um grande custo de não se mudar isso. O grande custo é o que já aconteceu. 90%, 95% da igreja, adulto e idoso, discípulos do missionário do século passado, geração atual, cadê? Não tá. Porque a geração atual sabe que, isso aí não tem base bíblica nenhuma. Entendeu? Então, assim, eu digo, se eu sou o maior defensor da real sã doutrina, eu só prego Bíblia, que mais eu pregaria, né? Agora, usos e costumes em excesso, religiosidade, tradicionalismo, são cânceres que precisam ser combatidos. É dessa forma que eu enxergo. Que bom, hein? Você que está chegando agora, nós estamos aqui no nosso podcast de hoje falando sobre a família do pastor e mais especialmente sobre os desafios de ser filho de pastor, e eu estou tendo a alegria de receber nesse podcast o meu querido Davi Miranda e a sua esposa Karina, certo? A Karina sempre foi da Igreja Deus é Amor. Não, ela se converteu, eu digo que até minha esposa é fruto do missionário Davi Miranda. A mãe dela se converteu já faz uns 20, 25 anos, mais ou menos, né?